Boa noite a todos vocês. Espero que todos estejam bem e aqueles que não estão tão bem, que fiquem melhores. E nenhum de nós, como bem estava dizendo o Rui, está em total perfeição, né, gente? Se a gente estivesse bem, nós não estávamos sentadinhos aqui. Todos nós carregamos coisas, dores, medos, situações, e todos nós estamos aqui para nos melhorar, um pouquinho de cada vez. O tema da palestra de hoje, que foi solicitada pelos amparadores da casa, é culpa versus responsabilidade versus missão, igual a reencarnação. Eu vou tentar fazer isso de uma maneira mais sucinta possível, para que a gente possa dar uma olhada amorosa para isso. A primeira coisa que cabe a gente pensar é o que é a palavra culpa. A palavra culpa, ela vem do latim, e ela quer dizer sempre, né, erro ou falta. Erro no sentido de falha e falta no sentido de faltar algo mesmo. Muitas vezes a gente se sente culpado por não ter o alimento que o nosso filho precisa para comer. Muitas vezes a gente não tem o afeto que aqueles seres precisam. E isso nos gera culpa. Nossa humanidade, ela está muito doente no que diz respeito à culpa. E a culpa, ela normalmente é algo que você faz, não se apropria e não transforma. Existem 3 fatores que nos levam a ter ações que nos fazem sentir culpado. A primeira delas é negligência. É total falta de atenção ao que está acontecendo. E por essa falta de atenção, a gente acaba, por omissão, carregando coisas no nosso caminho até de uma vida toda. Eu escrevo para eu não esquecer. A segunda é imprudência. Qual de nós aqui já não teve uma ação impulsiva, precipitada, e depois acabou se sentindo culpado pelo que fez? Essa precipitação, esse impulso não raciocinado, ele nos leva a ter uma falta de cautela. E o terceiro, que eu acho mais interessante para nós que estamos aqui estudando, é principalmente a imperícia. Nós não nos conhecemos e nós não desenvolvemos habilidades de lidar com as situações, com as emoções, e essa inabilidade nos leva a ter impulsividade, que nos leva a ter incapacidade e gerar coisas que fica difícil a gente lidar. Veja que interessante. A maioria de nós, e eu me incluo nessa, a gente prefere que o outro seja culpado pelo que nos acontece. A gente culpa e responsabiliza os outros por aquilo que nos aconteceu. Isso é não se apropriar. É muito fácil falar que o meu pai e a minha mãe não me deram o que eu precisava, mas eles também não tinham. E eu não posso dar o que eu não tenho. Complexo é hoje. Você que tem tudo, estudo, conhecimento, casinha, papaizinho, mamãezinha, não realizar. Então cabe a nós. No que é que nós estamos sendo negligentes? No que é que nós estamos sendo imprudentes? E no que é que nós não temos perícia, habilidade para melhorar no nosso comportamento? Isso é culpa. A culpa, ela vem de uma imaturidade, ela vem de uma infância, não física, mas uma infância espiritual. Nós carregamos conosco muitas bagagens que hoje até já são desnecessárias para o nosso caminho, mas ainda carregamos. Quando a gente fala em responsabilidade, ela também vem do latim, e ela é uma palavra que diz responsabilizar-se pelos seus atos, se apropriar. Por exemplo, uma coisa que ninguém pensa, desculpa, alguns não pensam, é que eu estou casada hoje, num casamento infeliz, que está ruim, e a culpa é de quem? A responsabilidade desse relacionamento insatisfatório é de quem? É nossa.
50% minha, 50% do companheiro ou da companheira. Toda vez que eu me responsabilizo pelos meus atos, eu amadureço em mim essa imperícia. Eu trabalho em mim essa imprudência. Eu trabalho em mim essa capacidade de lidar com aquilo que acontece. E por lei natural, porque o nosso corpo é inteligente, a nossa mente é inteligente, o nosso Deus, muito poderoso, ele vai nos trazer as saídas dessas situações. É importantíssimo demais que a gente se aproprie das nossas ações e, com isso, as transforme. Isso vai nos trazer o que precisamos e a nossa maturidade. Tem uma frasezinha que diz: a imaturidade termina quando passamos a assumir a responsabilidade pelos nossos fracassos, defeitos, erros. Isso vai nos trazer discernimento, que é a capacidade de avaliar o ocorrido, o acontecido, e com isso, dar um novo lugar dentro da gente para isso. Eu sempre penso, né? O meu pai era viajante de caminhão, né? Então ele aparecia muito pouco em casa, eu já contei isso aqui. Mas quando ele aparecia, era tão bom quando ele aparecia, né? Que acabava, na avaliação geral, ele sendo um ótimo pai. Porque ele aproveitava os momentos que lá estava e eu aproveitava os momentos que ele estava. Mas a gente faz o quê? Reclama que o pai é ausente, né? E não aproveita. E não aproveita os momentos gratificantes da vida. Se responsabilize, então, pela sua tristeza. Se responsabilize, então, pela sua doença. Abrace isso e transforme isso em bom. Porque o mal nada mais é do que o bem disfarçado. Você que ainda não olhou direito. Missão. Eu não sabia, mas a palavra missão, no latim, quer dizer enviar. E no grego também quer dizer enviar. A palavra missão diz minha ação. Então eu fui enviado para a Terra com um propósito, com uma intencionalidade. Hoje, inconsciente para a nossa alma, né? Para essa manifestação que está aqui. Mas o meu espírito sabe quais são os meus propósitos aqui na Terra. E aí tem uma frasezinha que eu trouxe também, que eu gostei muito, que é: eis um teste para saber se você terminou ou cumpriu a sua missão na Terra. Se você está vivo, não terminou. Você não cumpriu. Quem está vivo aqui? Os que levantaram a mão. Tem uns outros que não levantaram a mão, que não estão vivos. E eu acho que eles também não terminaram a deles, porque eles estão aqui ligados conosco nessa tarefa e nessa caminhada, é porque eles também ainda estão tarefando. Ainda estão com ações de cumprir como enviados. E nós, gente, temos 3 missões básicas aqui. E é por isso que ainda não terminou. Primeira grande missão: servir. Estamos todos a serviço. Seja lá a mamãe, o papai dentro de casa, seja o médico, seja o motorista do Uber, seja o pessoal que está aqui trabalhando com amor, seja o André ali cuidando da gravação da palestra, seja vocês aqui. Vocês sabiam que sem vocês aqui não haveria serviço? Então, quem será que está aqui a serviço de quem? Nós ou vocês? Todos nós somos servidores. Segunda grande tarefa: amar. Amar incondicionalmente. Não é assim, se a Jaque falar o que eu gosto, eu vou gostar dela. Se o Rui fizer do jeito que eu gosto, eu vou gostar dele e vou continuar indo lá no centro. É sem condições. Eu achei muito legal o Rui estar se expondo aqui. Porque a maioria das pessoas acha que só porque a gente veste uma roupa branca ou está aqui na frente, a gente está imune das doenças, das discussões, das brigas, dos acessos espirituais. Eu lamento informar, mas nós somos atacados constantemente, você também. Essa nossa condição aqui só nos coloca mais responsabilidade, mais amor incondicional.
Porque independe da chuva, independe do horário, independe se uma amiga passou mal, independe. Nós temos que vestir a nossa roupa de serviçal através do amor e perdoar. Quem sabe o que quer dizer a palavra perdoar? Não? A palavra perdoar, ela também vem do latim e o sentido dela é deixar ir. Qual de nós deixamos ir? Qual de nós deixa ir a dor? Qual de nós deixa ir o passado? Qual de nós realmente está aqui a serviço, amando e deixando ir o que não mais nos serve? Pois é, irmãos, igual a reencarnação. A palavra reencarnação, ela também vem do latim, ela vem de reencarnare, renascer. Ela quer dizer que é a palavra, a ação de entrar na carne de novo. E qual seria o propósito de Deus e da espiritualidade de fazer com que nós entrássemos na carne de novo? Qual o propósito? Eu já tive uma bicicleta, depois eu tive um carro bem simples, era um Fiat 147, não tinha nem freio de pé nem de mão, era uma loucura aquilo. Né? Depois eu tive um caminhãozinho, depois eu tive um carro que não era lá muito bom, depois eu fui tendo um carro, hoje eu tenho um Jeep lindo, Compass, Walker, 4x4, não é? Assim são as reencarnações. A gente começou lá atrás com mais ou menos uma patinete, um chinelo de dedo, né? Olha como a gente já melhorou. A gente já tem um corpo maravilhoso. A gente tem uma tecnologia maravilhosa. E em todo esse trânsito que a gente vem circulando pelo planeta, indo e voltando, cada vez numa ferramenta melhor, numa condição melhor, é exatamente para que a gente aprenda a olhar para o que fizemos. Nos responsabilizar por isso. E pôr em prática na nossa vida isso. Sabe aquilo que está muito difícil para você realizar? Pois é. Esse talvez seja o seu grande aprendizado. Entrar na carne de novo é uma possibilidade imensa. Muitos de nós, por uma encarnação compulsória, está num corpo que não consegue andar, está numa mente que não consegue raciocinar. Muitos de nós, numa encarnação compulsória, nasceu lá em Israel e estava lá naquele berçário, aonde muitos entraram e decapitaram. Encarnação compulsória, eu e você também já tivemos. Eu e você também passamos por situações em outras experiências que não tinha saída. Por que será que uma criança está passando fome em alguns lugares? Não tem Deus ali? Deus não está ali? O que vocês acham? Está também. Ele está nesse momento onde a dor também se manifesta. Porque a forma que o universo nos traz de volta para o lugar que a gente não sabia, não conseguia ter saído. Existe aquela encarnação que é a encarnação que é livre, né? Não é livre total, tá? Porque a encarnação, se disser que é livre total, é conversa. É aquela encarnação onde você pode, juntamente com os seus amparadores, olhar para as coisas que você precisa viver, as pessoas que você precisa encontrar e as situações que você vão ser tão boas e não tão boas. Isso é karma. Karma são todas as experiências que eu e você precisamos passar, as boas e as não tão boas. Mas eu que confio no Pai, sei que Ele vai me mandar para cá com todas as ferramentas para que eu dou conta daquilo que eu vou fazer. E tem a encarnação, que é a encarnação meritória, que é a encarnação
que os espíritos mais evoluídos, que não é o meu caso, eu tenho certeza, né? Que eles vêm para cá com tarefa mesmo. Eles vêm para cá para cumprir tarefas. Um Chico Xavier da vida, um Gandhi da vida, um Mandela da vida, que veio realmente para fazer um trabalho coletivo muito maior. E nós podemos nos avaliar e prestar atenção de que qual é a encarnação que você está vivendo? Qual é o tipo de propósito e de tarefa que você está aqui conduzindo no seu caminho? Pararam para pensar nisso? Algum de vocês parou, não? Eu não sei o que te trouxe nessa casa hoje. Mas se você parar para pensar no que te trouxe, talvez você consiga perceber que caminho você vem trilhando para chegar aqui. Não, já que eu vim aqui porque eu gosto das palestras, porque eu gosto do passe, ótimo. Porque a casa espírita ou espiritualista, ela não está aqui para salvar a nossa vida. Quem salva a nossa vida somos nós. Porque até para morrer a gente tem que ter dignidade, como dizia Chico Xavier. E é como a gente vive, e é como a gente constrói o nosso dia a dia, que a gente vai conseguir morrer com essa dignidade. O que é que te trouxe até aqui? É uma doença. O que essa doença lhe mostra? O que essa doença está te mostrando? Cada órgão do nosso corpo, ele nos mostra que emoção está nos adoecendo. Esse é um tema bom. É uma aula maravilhosa de dar, dou com o maior amor, só querer. Há doenças psicossomáticas. Dor de cabeça, enxaqueca, não é só porque você comeu carne de porco demais ou tomou um goró extra. Enxaqueca é quando você separa a sua emoção da sua razão. Fígado é quando você não lida com as coisas que acontecem no seu dia a dia. Câncer é um amor distorcido. E por aí a gente pode ir para cada parte e cada órgão do nosso corpo. O que trouxe você aqui foi uma separação? Pensem nos 50% de responsabilidade. Porque tudo na vida tem começo, meio e fim. Às vezes o fim aconteceu 5 anos lá atrás, mas você não olhou para isso. Veio por causa de uma traição? Pense nisso. Será que alguém te traiu? Ou esta pessoa traiu a ele mesmo? A reencarnação vai nos trazendo várias facetas da humanidade e várias facetas da nossa sociedade, que cabe a nós olhar com respeito. O que isso me ensina? O que isso ensina para o outro é problema do outro. Não, Jaque, eu vim aqui porque o meu grande amor morreu. Eu vim aqui, Jaque, porque o meu filho morreu. Eu vim aqui, Jaque, por N fatores. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas todos os seres irão morrer. Esse automóvel que você usa e às vezes cuida muito bem, e às vezes cuida nada bem, um dia ele vai ter que ser trocado. Como é que está a manutenção do teu carro? Como é que está o cuidado material, espiritual e energético do teu carro? Como é que você está olhando para isso? Porque não adianta nada reencarnar. Se é o objeto que te leva de um lado a outro, você não faz cuidado. Nem com a alimentação, nem com as orações, e nem com o respeito com o seu próprio corpo. Cabe a nós pensarmos nisso tudo. Porque culpa, responsabilidade e missão é para todos nós. E todos os nós, um dia, teremos que prestar contas a isso. E não é a ninguém, tá, gente? Não vai ter um juiz lá em cima que vai estar pegando as informações do que você viveu e dizendo agora você vai pagar desse jeito. Sabe quem é que faz isso? Quem? Quem?
a nossa consciência. Consciência. Sabe o que quer dizer isso? Com conhecimento. Consciência é quando eu tenho ciência, percebo, compreendo o que aconteceu comigo. O que eu fiz e não fiz para mim. Eu brinco sempre que eu quero desencarnar sim, vou voltar muitas vezes para cá, porque eu gosto do planeta, mas eu quero vir fazer coisas diferentes. Então eu quero aprender com essa lição que essa encarnação me trouxe, eu quero me desenvolver com isso que eu aprendi e desenvolvi aqui, para que eu possa, na próxima encarnação, com o meu próximo automóvel, fazer caminhos novos, conhecer pessoas novas, ter novas experimentações e com isso, tá um pouquinho, porque é o tanto que eu acho que a minha alma dá conta, um pouquinho melhor. Aproveite a sua encarnação. 7 bilhões de espíritos estão esperando a vez de encarnar. Você conseguiu. Tem gente demais querendo ter essa oportunidade de viver na carne e aproveitar essa viagem que é curta. 70, 80 anos, 90 anos, não é nada diante da eternidade. Aproveite, pare de reclamar e agradeça, servindo, amando e perdoando. Que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a cada um de vocês e traga para dentro de vocês essa aceitação e essa compreensão da mudança tão necessária para que a gente tenha um planeta melhor, para que a gente viva de uma maneira mais digna e melhor. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Obrigada.